Essa noite, nosso pastor Ivan, que veio de tão longe, né? Veio ali de Minas Gerais, de Pouso Alegre, para estar conosco. E tenho certeza que tem algo da parte de Deus para mim, para você e para Ele mesmo. Porque nunca falamos para os outros, falamos para nós, né? De um modo geral. Vamos receber então o nosso pastor. Amém. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar, fique à vontade. Quero agradecer, pastor Reinaldo, pelo convite e dizer que é uma satisfação muito grande poder tornar a igreja, rever os irmãos, companheiros de ministério, os obreiros e todos os membros, enfim, desta belíssima igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Meus irmãos, nós saímos 5 horas da tarde de Pouso Alegre. Eu saí de lá às 5 horas da tarde porque eu queria chegar no comecinho do culto. Mas eu não sei como é que está o tempo aqui, mas em Minas está chovendo desde ontem, né? Chovendo bastante. Então eu resolvi vir por Jacutinga, né? Achando que ia economizar tempo e no fim das contas eu peguei, foi um trânsito ali de caminhão terrível, né? Eu tive que andar ali atrás daqueles caminhões ali, não tem como ultrapassar, né? Ninguém tá aí para fazer loucura também, né? Então a gente veio bem devagar, por isso que eu acabei atrasando um pouquinho, mas eu saí de casa às 5 horas da tarde, aí foi uma viagem longa, uma viagem demorada, mas eu quero agradecer ao nosso Deus por ter me trazido em paz e poder estar aqui com os irmãos. Eu gostaria de ler então um texto, né, com toda a igreja. Quero que você que está com a Bíblia aí abra comigo em Deuteronômio capítulo 26, versículo 4 e 5. Eu não tenho uma mensagem muito longa para entregar, não. A mensagem é bem simples. Gostaria que você desse a sua atenção nesses momentos para que você possa ser edificado também nessa noite. E como o pastor já disse aqui também, eu tenho certeza que Deus vai me edificar para a glória do nome dele. Deuteronômio 26, 4 e 5. Vamos ler, diz assim. Texto que fala sobre as primícias, né, da terra. E o sacerdote
tomará o cesto da tua mão e o colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro miserável foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas, vamos ler o 6, os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós nos puseram uma dura servidão. E então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. Muito bem. Meus irmãos, esse texto que nós estamos lendo aí, Deuteronômio 26, 4 e 5, era uma espécie de leitura ou de oração litúrgica que todo judeu fazia quando ele ia para apresentar as suas primícias, né? Todo judeu, quando ele trazia, como é que ele fazia essa apresentação das suas primícias? Os irmãos sabem que o Pentecoste ele era um período onde havia 49 semanas, e em cada um desses dias eles deveriam guardar o primeiro fruto da terra. Então, como é que se fazia isso? Os judeus, quando eles semeavam e plantavam e as suas lavouras começavam então a produzir, eles colocavam um pequeno sinal, ou amarravam uma fita, ou amarravam um cordão, para saber que aquele fruto, que aquela plantação que ele havia feito, aquela era a primícia, a primeira que havia brotado, que havia nascido. Então, quando chegava o momento deles levarem as ofertas das primícias para Israel, para Jerusalém, eles tomavam dessas árvores que haviam sido marcadas, dessas árvores frutíferas, e essas que tinham um sinal eram as que eram recolhidas, e então eles faziam uma grande caravana, né? Os irmãos sabem, provavelmente outros pregadores já falaram aqui, né? Na semana do Pentecoste, e provavelmente os irmãos já ouviram falar sobre as 3 festas que haviam em Israel, que eram as 3 festas que todos os judeus eles deveriam, né, comparecer e deveriam estar ali para adorar a Deus. Então, meus amados irmãos, nessa festa, né, na ida, antes do dia do Pentecoste, eles deveriam então levar tudo que havia sido, que havia brotado, que havia nascido como primícia, como primeiro fruto da sua terra, para então apresentarem essas ofertas, as primeiras ofertas diante de Deus. Então havia muitos tipos de oferta, e dentro dessas ofertas existiam pelo menos ali 7 ofertas, né, que a gente tem relatos pelos historiadores, pelos ensinadores, e essas ofertas, meus amados irmãos, elas deviam ser apresentadas. Então, quais eram essas ofertas? O trigo deveria ser levado, a cevada deveria ser levada também, a tâmara deveria ser apresentada, a romã deveria ser apresentada, o figo deveria ser apresentado, a uva deveria ser apresentada e a azeitona deveria ser apresentada. Então essas ofertas elas eram chamadas de Shivat Hamini, que eram as 7 ofertas das primícias, né? E essas eram as ofertas daquilo que eles colhiam primeiro. Então, meus amados irmãos, eu queria que você entendesse isso. Durante essa dedicação, durante essa apresentação dessas ofertas, né, nessa festa, eles deveriam fazer essa leitura que nós acabamos de ler aqui. Eles recitavam isso como uma oração, né, como uma prece, vamos dizer assim, agradecendo a Deus, porque Deus os havia tirado do Egito. No Egito eles haviam passado por um momento terrível de humilhação, de opressão, e ali eles se tornaram escravos, mas eles foram arrancados dali com mão poderosa, arrancados dali com mão forte pelo Senhor, e Deus os transformou numa grande e poderosa nação. Então, na verdade, meus amados irmãos, essa festa
do Pentecoste também ela servia para que eles relembrassem, né, para que eles trouxessem novamente a memória da conclusão, né, o que se iniciava na Páscoa também se fazia com que os judeus eles pensassem sobre essa bênção que hoje eles possuíam e da onde eles haviam sido tirados. Então é muito importante isso para nós, para a gente poder fazer uma aplicação disso sobre as nossas vidas, porque muitas vezes nós nos esquecemos de fazer esse tipo de agradecimento a Deus, né? Porque Deus nos tirou da onde nos tirou e hoje nos estabeleceu aonde nós estamos estabelecidos, né? Nós às vezes esquecemos da onde nós somos arrancados, do sistema que nós fomos resgatados, né? Nós nos esquecemos de tudo que Deus fez por nós, de tudo que Deus realizou nas nossas vidas. Então o judeu nessa festa, eles desciam e eles levavam todas essas dádivas, todas essas oferendas ou essas colheitas primárias, as primeiras, e apresentavam isso diante de quem? Diante do sacerdote. E quando eles apresentavam isso diante do sacerdote, né, eles deveriam apresentar aquilo para o sacerdote, como diz no verso 3, e então diz assim: e virais ao sacerdote que naqueles dias for, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais nos dar. Então é uma cerimônia muito interessante, muito bonita, e era por isso que todos os judeus eles eram obrigados, né, a participar dessa cerimônia. Mas, meus amados irmãos, também o que muitas vezes passa desapercebido era uma segunda comemoração ou uma segunda celebração que era feita dentro desta festa. O que é que se celebrava também? Então, para isso eu gostaria de ler um outro texto da Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 20 e o versículo de número 18. Êxodo capítulo 20 e o versículo de número 18. Nós não temos tempo para traçar todo a linhagem, né, vindo desde lá da Páscoa até nós chegarmos na festa do Pentecostes. Então eu quero somente enfatizar sobre isso, para que os irmãos compreendam algo maravilhoso, algo lindo, né, algo tremendo que Deus ele revelou posteriormente isso à sua igreja. Talvez você já possa saber, se não souber, talvez você vai tomar conhecimento disso hoje. Então vamos ler aí Êxodo capítulo 20 e o versículo de número 18. E diz assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, o monte Sinai, né? Diga comigo assim: Monte Sinai. Grave isso aí, que isso é importante. E o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e colocou-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Meus amados irmãos, também na festa de Pentecostes, os judeus celebram a bênção que eles chamam da dádiva da Torá, né? Que foi quando eles receberam, foi revelada, não foi dada a Torá, e nem a Torá foi criada naquele dia, né? Por isso que os rabinos dizem que a Torá foi revelada nesse dia. Então eles celebram o que se chama de dádiva da Torá, né? E é exatamente sobre isso que eu gostaria que você prestasse atenção nesse detalhe, para que a gente possa chegar no Pentecostes. Veja que coisa interessante. Então, essa festa, ela já foi chamada também de festa dos prosélitos, né? Já foi chamada de festa dos convertidos, porque os judeus eles celebravam nessa festa, né? No Pentecoste, durante a festa das semanas, eles faziam um estudo sobre esta passagem, mas também um estudo sobre o livro de Ruth. E por que sobre o livro de Ruth? Muito simples, porque o livro de Ruth, ele, apesar de muitas pessoas entenderem que esse estudo de Ruth ele é feito por causa da história das colheitas, da história das plantações de Boaz, e tem alguma coisa a ver sim, mas na verdade
esse costume, né, na festa de se estudar ou de se fazer leituras no livro de Ruth está ligado muito mais ao simbolismo do livro de Ruth do que à própria festa da colheita. Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Muito simples. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós encontramos a história de uma família que está ali constituída por Noemi, por seu esposo Elimeleque e pelos seus 2 filhos. Esta família, eles estavam vivendo dentro de Israel, que estavam vivendo abençoados, eles estavam em Belém, na terra do pão, né? A palavra casa do pão é Belém, e eles viveram dentro daquela terra durante muito tempo. Mas a Bíblia nos conta a história de que houve um período em que começou a faltar alimento, começou a faltar pão, começou a faltar comida. E então eles resolveram peregrinar nas terras de Moabe. E eles se foram. Elimeleque foi para a terra de Moabe. Porque em Moabe havia alimento, em Moabe havia pão. E o pão ali em Belém havia acabado. Agora, veja que coisa interessante. Por que eles estudam, por que se fazem leituras no livro de Ruth? Há algumas coisas aqui que servem muito para nós. Se você estudar o livro de Ruth, se você ler o livro de Ruth, principalmente, nós estamos falando de uma semana do Pentecoste, você vai perceber o que? Em primeiro lugar, que a família de Noemi, Elimeleque e os seus 2 filhos saíram para uma peregrinação, mas o que deveria ser uma peregrinação, não deveria ser algo permanente, acabou resultando em morte sobre a vida daquela família. Porque a Bíblia diz que naquela terra chamada Moabe, ela perdeu os seus 2 filhos e ela perdeu também o seu esposo Elimeleque. O que é mais interessante é que quando você vai aprofundando e vai querendo saber um pouquinho mais, você descobre que, por exemplo, o nome de Elimeleque significa o meu Deus é rei, ou o meu Deus reina. Então veja, meus amados irmãos, que este homem, ele era um testemunho vivo, né? Ele era uma pessoa que em meio a uma sociedade caótica, em meio a uma sociedade que estava passando fome, onde estava faltando pão, ele deveria ser o testemunho e dizer, olha, não se preocupe, porque não obstante as coisas, a maneira como estão acontecendo, nós temos um Deus que é rei, porque o seu próprio nome declarava isso. Então, por que eu estou comentando isso? É muito simples, irmãos. Porque muitas vezes os crentes, eles conseguem dar testemunho enquanto as coisas estão ao seu favor. Eles conseguem declarar que Deus é rei, cantar que Deus é rei, pregar que Deus é rei, enquanto tem pão na casa do pão, enquanto tem alimento. Porque uma pequena parcela, uma pequena parte dessas pessoas, quando começa a faltar pão em Belém, ele resolve peregrinar para outros lugares. Ele resolve abandonar o lugar onde ele está e resolve procurar alimento em outras terras. Foi o que aconteceu com a família de Ruth, né? Eles decidiram abandonar, eles decidiram deixar o lugar onde eles estavam, porque enquanto eles estavam abençoados, estavam se alimentando ali em Belém, aquilo serviu. Enquanto serviu para eles, eles resolveram permanecer ali. A partir do momento que aquilo não serviu mais e que eles estavam passando fome, que eles estavam passando necessidade, eles resolveram abandonar tudo. Olha, irmão, veja se isso não é um retrato de muitos crentes. Quantas pessoas elas estão na igreja, quantas pessoas elas dizem que estão servindo a Deus, até dão um testemunho com o próprio nome de Elimeleque, que sugere, meu Deus é rei. Quantas pessoas dão glória a Deus, falam aleluia na hora do culto, quantas pessoas profetizam, quantas pessoas louvam, quantas pessoas falam em língua estranha, dão testemunho dizendo, o meu Deus é rei, o meu Deus está no controle de tudo, o meu Deus governa todas as coisas, o meu Deus comanda todas as coisas, o meu Deus é aquele que decide todas as coisas. Mas o que eu quero ver, meus amados irmãos, de fato é a hora em que começar a faltar pão. O que eu quero ver de fato é a hora em que as coisas começarem a estreitar, porque Deus não te levantou sobre a face da terra para dar testemunho enquanto as coisas vão bem. Deus te levantou na face da terra para um momento de crise. Aleluia. Deus não te levantou na face da terra para você sair por aí como um Elimeleque, dizendo meu Deus é rei, o meu Deus é rei. Quando as coisas estão bem é fácil dizer meu Deus é rei, é ou não é?
quando o tanque do carro está cheio, quando tem bastante comida na geladeira, quando você tem dinheiro, quando você está com a saúde boa. É fácil testificar isso, meu Deus é rei. A grande dificuldade é quando o pão começa a acabar. A grande dificuldade é quando você começa a entrar no deserto. A grande dificuldade é quando você começa a experimentar, quando você começa a vivenciar problemas. Mas é exatamente aí que Deus precisa do seu testemunho. É nesse momento que Deus precisa que você se levante como um Elimeleque, o meu Deus é rei. Que você levante num momento como esse que nós estamos vivendo, em que a sociedade está em crise, o Brasil está em crise, as empresas estão demitindo, o Brasil está enfrentando um crescimento de inflação, né? O Brasil está enfrentando um PIB negativo. É nesse momento que Deus espera que você se levante para dar um testemunho, meu Deus é rei. É nesse momento que Deus conta com o seu testemunho. Então esse costume de estudar o livro de Ruth era para despertar algumas coisas em Israel, porque você vai ler o livro de Ruth e nunca você vai ver no capítulo 1 que Elimeleque e Noemi consultaram ao Deus de Israel para saber por que estava faltando pão na casa do pão. Não é normal faltar pão na casa do pão, irmão. Não é normal faltar alimento num lugar que tem por nome o lugar que dá alimento. Não é normal algumas coisas acontecerem, meus amados irmãos, na nossa vida. Não é normal que a gente passe por determinadas coisas, mas ao invés de quando a crise chega, o problema chega, você resolver mudar de igreja, você resolver mudar de ministério, porque muitas pessoas eles estão firmes na igreja, eles estão congregando na igreja enquanto está tudo bem, mas quando vem a prova, quando vem a dificuldade na vida dele, quando vem a luta na vida dele, ele acha que tem que sair de Belém e tem que ir peregrinar nas terras de Moabe. Só que tem um detalhe, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa muito simples teria resolvido o problema de Noemi e do seu esposo Elimeleque. Se eles tivessem dobrado o joelho e dito: Senhor, por que está faltando pão na casa do pão? Por que está faltando alimento em Belém? Por que está desse jeito? Deus teria dito: está desse jeito por causa do pecado, está desse jeito por causa da desobediência, está desse jeito porque o meu povo não ouve mais a minha voz, está desse jeito porque eu tenho procurado vocês pelas madrugadas e não tenho encontrado mais, está desse jeito porque vocês não têm mais se consagrado a mim, está desse jeito porque há muito e muito tempo eu não ouço mais a verdadeira adoração em Israel, está desse jeito porque os sacerdotes estão corrompidos, meus filhos, está faltando pão aí, porque aqueles que eu levantei para darem testemunho, eles estão dando testemunho ao contrário, está desse jeito porque vocês não jejuam mais, não oram mais, não leem mais as minhas sagradas escrituras. Então Noemi e Elimeleque, vocês não precisam ir para Moabe, vocês só precisam fazer a diferença e ensinar o povo o que eles devem fazer, e eu vou dar pão novamente no Belém. Então, meu amado irmão, eu estou aqui para dizer para você nessa noite: não pense em peregrinar nas terras de Moabe, não pense em se aventurar por aí, mas nessa noite celebre a palavra que Deus tem dado para você, celebre a palavra que Deus tem enviado para a sua vida todos os dias, celebre a palavra que Deus tem te alimentado, que tem sido lâmpada para os teus pés e luz para o seu caminho. Celebre nessa noite aquilo que Deus tem te dado, aquilo que você tem colhido, e apresente-se diante de Deus com as suas primícias, como os judeus se apresentavam diante do sacerdote e diziam: naqueles dias nossos pais sofreram no Egito, naqueles dias os nossos pais foram escravizados no Egito, mas nós fomos arrancados daquela miserabilidade, nós fomos arrancados daquela situação de vergonha, de opróbrio, porque o Senhor, Deus grande e poderoso, nos libertou com mão forte. Então deixa eu dizer para você nessa noite: se você está aqui nesse culto, você não está aqui para outra coisa senão para celebrar, para adorar, para glorificar a Deus por tudo que Ele tem dado na sua vida. O alimento tem chegado dentro da sua casa, celebre nessa noite. O alimento não tem faltado na sua casa, levante a sua mão e celebre nessa noite. Deus não tem deixado você em cima de uma cama doente, levante a sua mão e celebre nessa noite. Deus tem cuidado dos seus filhos, então abra a tua boca e glorifique, porque os judeus iam diante de um sacerdote humano, mas você está diante do sumo sacerdote eterno. Se apresenta diante dele nessa noite com as suas ofertas. Oh, meu amado irmão, os judeus levavam trigo, cevada, tâmara, romã, azeitona, figo, uva,
honra, mas nós estamos aqui para apresentar para Deus o nosso glória, o nosso aleluia, as nossas línguas estranhas e os nossos corpos como um sacrifício vivo diante do altar. Quem veio para isso, dê um brado de glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E durante a festa das colheitas, eles meditavam no livro de Ruth 24 horas, uma grande meditação. E ali eles paravam e pensavam nesses pequenos detalhes. Eles pensavam e observavam o seguinte: olha, às vezes uma oração é melhor do que uma decisão precipitada. Às vezes é melhor você orar e esperar Deus falar do que você procurar o melhor caminho, o caminho que vai te trazer um conforto, um consolo mais rápido. Às vezes nem sempre o que parece melhor é o melhor de Deus, porque a Bíblia diz que Noemi, Elimeleque e Noemi foram para lá. E diz assim no livro de Ruth: e morreu Elimeleque lá nas terras de Moabe. Sabe o que acontece em Moabe? Moabe, a terra de Moabe, é o lugar onde pessoas que tinham um testemunho, pastor Reinaldo, maravilhoso, morrem. Moabe é o lugar onde os crentes que antes estavam firmes, glorificando e testemunhando do Deus Rei, do Deus Eterno, do Criador de todas as coisas. Moabe é o lugar onde essas pessoas vão e morrem. Moabe é o lugar onde não tem retorno. Moabe é o lugar onde você está fora da bênção, fora das promessas de Deus. Moabe é o lugar onde você vai e você fica desprotegido de tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Elimeleque foi para lá peregrinar. Diga assim comigo: peregrinar. Peregrinar não quer dizer morar. Peregrinar não quer dizer ficar lá, não quer dizer constituir casa. Peregrinar quer dizer passar um tempo. Ele achou que ele ia ficar um tempo só em Moabe, mas ele morreu nas terras de Moabe. Não fique pensando você que se você se afastar da igreja de Deus, ainda que seja por um pouco de tempo, até as coisas melhorarem, que há garantias de que você vai voltar. Não há garantias de que você vai voltar. Algumas pessoas dizem assim: olha, pastor, eu vou dar um tempo nos cultos, eu vou começar a vir um pouquinho menos na igreja. O senhor não repara não, mas é porque eu estou passando um processo, eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por uma luta, então eu não vou vir mais como eu vinha com tanta frequência, eu vou me afastar um pouquinho. Há pessoas que dizem: pastor, eu vou me afastar da igreja porque eu tenho outros projetos para a minha vida agora. Escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Abra bem o teu ouvido, redobra a tua atenção. Não vá para as terras de Moabe, porque você pode pensar que vai peregrinar, você pode pensar que vai passar só um tempo, você pode achar que isso não vai ser eterno, você pode achar que isso vai ser momentâneo e que você vai voltar. Mas a Bíblia diz que Elimeleque foi para lá, e quando ele chegou lá, o testemunho dele morreu. E se você sair de Belém, se você sair debaixo das promessas de Deus, o teu testemunho vai morrer nas terras de Moabe. Mas nessa noite eu estou aqui para dizer que se você orar sinceramente, Deus vai mostrar porque as coisas estão assim na tua vida, e Deus vai agir na sua vida, vai operar na sua vida, e a vitória vai ser grande, o milagre vai ser grande, a resposta vai ser grande, a porta vai ser grande. Não importa o tamanho, escute, da tempestade que você está vivendo. A Bíblia Sagrada diz que certa feita os discípulos estavam num barco e se levantou uma grande tempestade, mas Jesus se levantou também. Aleluia! Levante a mão direita assim para o céu, diga assim comigo: toda vez que uma grande tempestade se levanta, Jesus se levanta também. Aleluia! E Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar, e a Bíblia diz que a grande tempestade se transformou em uma grande bonança. Olha aqui para mim, prenda a tua atenção na minha face e receba o que eu vou te falar agora.
Não saia de Belém. Medita nessa noite, meu amado irmão, na história de Ruth, como faziam os judeus na festa das colheitas. Entenda o seguinte: se você permanecer de pé na grande prova, na grande luta da sua vida, quando Deus agir, Ele vai abrir também uma grande porta para você. É uma grande luta, mas tem uma grande porta ali. É uma grande dificuldade, mas tem um grande milagre ali. É uma grande luta, mas tem uma grande resposta ali. Se a luta da sua vida hoje é grande, pode adorar, pode adorar, pode adorar, porque a resposta vai vir também grandiosa sobre a sua vida. É simples de entender isso. Se a luta é pequena, a resposta é pequena. Se é uma luta pequenininha, para que Deus vai precisar fazer uma grande coisa? Ele vai fazer o equivalente para te dar vitória. Então o que eu estou dizendo para você nessa noite, vou dizer de outro jeito para você entender: quanto maior é a luta, maior é a resposta em forma de milagre. Está enfrentando uma grande prova? Levante a mão para receber o que eu vou profetizar para você. Está enfrentando uma grande prova? Não se preocupe, vem vindo um grande milagre. Está enfrentando uma grande luta? Não se preocupe, vem vindo uma grande vitória para você. Está enfrentando um grande problema de saúde? Não se preocupe, vem vindo uma grande cura a seu encontro. Aleluia. Aleluia. Está enfrentando uma grande provação? Não se preocupe, vem vindo um grande fortalecimento de Deus para fazer você sair vitorioso. A Bíblia diz: era uma grande tempestade, mas diante da palavra de Jesus, o que era grande tempestade se transformou em grande bonança. Eu profetizo na sua vida nessa noite que o que é grande tempestade vai virar grande bonança. Aleluia. E os judeus liam e meditavam nessas coisas. E eles diziam: quando Noemi voltou, ela voltou quebrada, mas ela tinha um defeito ainda que ela precisava aprender. Ela voltou, e quando ela chegou em Israel, houve uma grande comoção. Todo mundo se preparou para receber ela e para receber a sua nora que vinha com ela, Ruth. E quando as pessoas vieram correndo para abraçar ela, chamando-a de Noemi, ela disse assim: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque Deus tem amargurado a minha vida. Deus? Como é que é isso? Quer dizer que você está na casa da bênção, na casa do pão, debaixo das promessas de Deus. Aí vem uma prova na sua vida, você não ora, você não consulta a Deus, você não fala com Deus, você não pergunta para Deus qual é a direção que você deve tomar. Aí você faz o que vem na sua cabeça, resolve ir para as terras de Moab, numa loucura qualquer, peregrinar. Aí chega lá em Moab e você vê que as coisas lá não são do jeito que você pensou. Aí teu testemunho morre lá. Aí você volta arrebentado, morto. E aí quando você volta, você chega e diz assim: culpado de tudo foi Deus. Que Deus? Coisa nenhuma. A culpa é de quem não ora para saber a direção de Deus antes de tomar a direção. Aí depois vem todo arrebentado para a gente: o pastor, eu não devia ter feito isso, pastor. Puxa vida, o Senhor me avisou, o Senhor falou para mim não fazer e eu não quis ouvir, pastor. Ora por mim para Deus me restaurar, porque eu estou acabado, eu estou morto espiritualmente. E Noemi voltou e disse assim: Deus tem me causado essa amargura. Deus, meus irmãos, quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Muito bem. Mas você sabe por que o principal de tudo isso? Sabe por que o principal de estudar o livro de Ruth? Por um detalhe. Porque o livro de Ruth, presta atenção nisso, ele expressa exatamente o que Deus esperava de Israel para as nações. É isso que você ouviu. Vocês lembram que naquele momento crucial da vida de
Noemi, quando ela perdeu o marido, os 2 filhos, as 2 noras estão diante dela. As 2 noras conviveram com ela. Lembre, preste atenção que as 2 não eram do povo escolhido de Deus. Elas não eram hebreias, não eram judias. E aí quando elas estão diante da sogra, daquela mulher que falou do Deus de Israel para elas, porque mesmo estando em Moab, ela falava das festas, das coisas que aconteciam em Israel, de como era o Deus de Israel, dos milagres do Deus de Israel. E você sabe que no Antigo Testamento, as pessoas, elas precisavam crer no Deus de Abraão, nas promessas do Deus de Abraão, para serem abençoadas, porque não havia revelação do sangue do Cordeiro, não havia detalhado planos da salvação sobre crucificação, sobre ressurreição e sobre a fé no Filho de Deus. Então eles acreditavam que nas promessas, indiretamente, como as promessas tinham um lado que Paulo chamou de mistério, que não era ainda revelado, mas como eles criam naquelas promessas, então eles eram abençoados por meio de Abraão. Então ela falava sobre as promessas, contava as histórias. E aí, meu irmão, no dia em que ela resolveu voltar para Belém, escuta isso, quem está me ouvindo aí, diga amém. Amém. Ela chegou diante das 2 e falou assim para elas: olha, eu não posso prometer nada, eu não tenho como dar outros filhos para vocês, mesmo que eu me case novamente e tenha outros filhos, até eles atingirem a idade madura para se casar, vocês já estarão velhas, aí vocês é que não vão poder gerar filhos. Então a melhor coisa é vocês voltarem para a terra de vocês. Veja que situação, né? Uma pessoa que conhecia o Deus vivo, o Deus de Israel, aconselhando as 2 a voltarem para Moab, para a terra idólatra. Mas uma das 2 havia se contagiado, havia se convertido. E é por isso que existe nesta celebração que é feita da dádiva da Torá, o estudo do livro de Ruth. Uma das 2 se converteu, se tornou prosélita, por isso que essa leitura é feita e a festa é chamada também da festa dos prosélitos. Uma se converteu pelo testemunho, ouvindo as histórias. E aí ela olhou para ela assim, a outra que enquanto tudo estava bem, enquanto a sogra tinha filho, enquanto tinha sogra para cuidar dela, para tratar bem dela, para dar o alimento para ela, ficou do lado da sogra, mas quando ficou viúva e perdeu o sogro, ela olhou o órfão, olhou para ela e disse assim: olha, obrigado por tudo, Deus te abençoe. Chorou, a Bíblia diz, lágrima de crocodilo, mas voltou e abandonou ela. Mas a outra se converteu. Aleluia. E era isso que Deus esperava de Israel. Era isso que a dádiva da Torá, da lei, deveria gerar no coração das pessoas naquele tempo. Deus não queria que os judeus se fechassem, que os judeus se tornassem exclusivos e se separassem, não. É por isso que eles ordenou que eles fizessem esse estudo do livro de Ruth. Uma se converteu e ela disse assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou ficar por aqui não. Aleluia. O teu Deus vai ser o meu Deus. O teu povo vai ser o meu povo. Era isso que Deus queria de Israel, que Israel levasse todos os gentios a essa confissão, que os judeus fizessem com que todas as outras raças que não eram dos eleitos, dos escolhidos, do povo escolhido, da descendência de Abraão, que todos confessassem isso: olha, o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo, a tua terra vai ser a minha terra, e aonde você tombar e morrer, eu vou morrer lá também. Aleluia. Irmãos, infelizmente Israel fracassou nesse processo. O plano de Deus, quando Ele entregou a princípio a lei, era para que a lei fosse levada como uma dádiva, para que a lei fosse levada para as pessoas como uma forma das pessoas conhecerem o Deus de Israel e chegassem à confissão de Ruth, a confissão de Ruth diante de Noemi, dizendo para ela: o teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Mas a lei não conseguiu fazer isso, a Torá não conseguiu fazer isso.
Veja como é que isso aconteceu. Vamos ler mais um pouquinho a Bíblia aí. Nós lemos Êxodo 20, 18. Abra de novo aí para você ver o que está dizendo aí. E diz assim: e todo o povo viu os trovões. Só isso aí. Diga assim comigo: e todo o povo viu os trovões. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção nisso. Dentro da tradição oral da Torá, a voz de Deus, ela é interpretada como trovão. A voz de Deus. Tanto que você vai ver naquela passagem bíblica onde Deus fala com Jesus, meu filho, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, que as pessoas que estavam ali ouviram a voz como um trovão. Então o que o povo ouviu lá foi trovão? O que eles escutaram lá em cima do Sinai? Foi a voz? Foi um trovão? Eles viram a voz de um trovão? Não. Essa é a tradução que nós temos. A portuguesada. Mas no hebraico, o que está dizendo de verdade ali é que o povo viu as vozes. Como é que é isso, pastor? Está dizendo que o povo viu as vozes. Mas como as vozes? Deus quer dizer que Deus tem mais de um? Não, Deus tem uma voz. E a voz de Deus é um negócio tão maravilhoso, irmãos, tão tremendo, que olha só, quando Deus quis falar com Samuel, Deus deu uma voz específica para cada situação. Escuta isso. Quando Deus foi falar com Samuel, Samuel não conhecia, o que a Bíblia diz? Samuel não conhecia, o que diz lá? O que diz lá? E Samuel não conhecia a voz do Senhor, porque ainda Deus não havia se revelado com a voz dele. Então o que Deus fez? Olha aqui. Deus diz assim: eu preciso falar com Samuel, mas Samuel não conhece a minha voz, como é que eu vou fazer? Aí Deus diz assim: já sei, vou falar com ele na voz dele. Você já viram aqueles caras que fazem imitação? Você fecha o olho assim, dá a impressão que é a pessoa que está falando mesmo, e aí você fala para o cara, imita perfeito. Deus falou com Samuel, mas não falou com a voz dele de trovão. Deus usou a voz dele e falou: Samuel. E Samuel escutou a voz e pensou que era quem? Qual a razão? Qual a razão de Samuel achar que era a voz dele? É porque a voz que ele ouviu era igual à voz, mas era a voz de Deus falando. Você já tinha prestado nisso, irmão? Deus tem uma voz para falar em cada momento da nossa vida. Às vezes ele fala com voz de trovão, às vezes ele fala com uma voz suave. Escuta isso. O que o povo viu lá no Sinai? O trovão. E viu o povo trovão? Não. Que trovão que nada. O que o povo viu lá foi a voz de Deus falando em cima do monte enfumeirado. E é traduzida como trovões. Mas uma tradição muito antiga, dentro do rabinismo, diz o seguinte: que essa voz desceu sobre o Sinai. Escuta isso, presta atenção aqui. Essa voz desceu sobre o Sinai, e essa voz se dividiu em 7 vozes. E essas 7 vozes divididas, então, elas falaram com 70 nações que estavam ali. Por que 70 nações? Muito simples. Quando você lê o Gênesis, você vai entender lá no livro de Gênesis que naquele tempo, simbolicamente, quando se falava do mundo, se usava o número 70, porque se acreditava que o mundo todo era formado por 70 nações. Então você vai ver lá no Gênesis que a ideia de 70 transmite a ideia de nação, mundo todo, né? De toda a humanidade, de todo o globo terrestre. Agora escute isso. O povo, diz no hebraico, o povo viu as vozes. Que vozes são essas? Não, o povo viu a voz de Deus, mas diz a tradição muito antiga que essa voz se dividiu então em 7 vozes, e essas 7 vozes falaram em 70 línguas diferentes.
Olha que coisa tremenda. Para que todos que estivessem ali pudessem ouvir. Então, as 7 vozes falaram com 70 nações, mas as 70 nações ouviram uma voz, que era a voz de Deus que estava falando. Aleluia. Agora tem um outro aspecto da voz de Deus. A voz de Deus, vamos ver o que diz Jeremias 23, 29. Como é a voz, como é a palavra dele quando ele fala. Jeremias 23, 29 diz assim. Achou aí? Então vamos lá, Jeremias 23, 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Então peraí, então tem mais um elemento. Então a voz de Deus, ela é um trovão, quando ele brada, mas a voz de Deus também é como fogo. A palavra de Deus, Jeremias diz, a sua palavra é como fogo. É isso que está dizendo aqui. Agora olha só, existe uma profecia, você vai entender já o que eu estou falando, fica tranquilo. Existe uma profecia no livro de Isaías que diz assim, que haveria um tempo em que a palavra de Deus não sairia mais do Sinai, mas sairia de Sião. Essa palavra, ela tem um som, nós já vimos. Essa palavra, Jeremias diz que ela é como fogo. Tem uma profecia que diz que essa palavra iria um tempo em que ela não sairia mais, não seria mais a lei que foi dada lá em cima, no Sinai. Mas essa palavra, ela sairia de Sião. Aleluia. Não esqueça que nós estamos falando da celebração da Torá, dada como presente de Deus, porque Deus desejava que essa lei fizesse com que todas as pessoas tivessem a confissão de Ruth: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Como essa lei que saiu do Sinai não atingiu o que Deus esperava, Deus levantou Isaías e falou: então diga para o meu povo assim, vai vir um tempo, já que a lei que saiu do Sinai não entrou no coração, a lei que eu escrevi nas tábuas não entrou, vai vir um tempo em que a lei, a palavra não vai sair mais do Sinai, a palavra vai sair de Sião, e eu vou escrever no coração deles. Aí agora a gente tem que ir para Atos capítulo 2, para a gente entender o fim da história. Aleluia. Se você já está entendendo, pode dar glória a Deus. Achou aí? E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o quê? Som. Porque onde Deus se manifesta, nós vimos lá que o povo diz, ouviam as vozes. E as vozes ali eram traduzidas para nós como trovão, mas era a voz de Deus. E agora nós vemos aqui, vem um som, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles o quê? Línguas repartidas como que? Nós lemos Jeremias 23, 29, que diz o quê? A minha palavra é como? Então aqui está a palavra de Deus. O cumprimento da profecia de Isaías, porque eles estão em Sião, eles não estão no Sinai. Deus está dizendo, meu Deus, isso é forte. Chegou o tempo da lei que estava lá no Sinai, na tábua de pedra, sair do Sinai, vir para Sião, e agora eu vou escrever essa lei dentro do coração de vocês. Mas o que aconteceu lá? Deus fez a mesma coisa no Pentecoste, a mesma coisa que ele fez lá no Monte Sinai. Foi a mesma coisa. O que aconteceu no Sinai? O povo estava lá, ouviu-se as vozes, a tradição rabínica diz, a tradição antiga diz, os mestres rabinos dizem que essa voz ela se dividiu então
em 7 vozes que falaram com 70 nações em forma de tocha de fogo. Mas aí você vai perguntar assim, pastor, mas não era só Israel que estava lá? Não, não era, porque quando Israel saiu do Egito, vieram muitas pessoas de outra descendência junto com Israel. Então, quando Deus falou ali no Sinai, Ele não estava falando exclusivamente para os judeus, Ele estava falando com todo o povo que saiu junto. Ele queria que a lei entrasse no coração de todo mundo. Ele queria que o povo confessasse, como confessou Ruth: olha, o teu Deus vai ser o meu Deus, esse Senhor Deus vai ser o meu Senhor, essa lei vai ser a minha lei, eu vou servir esse Deus. Mas o povo não quis. Então Deus diz assim: bom, então já que vocês não querem, eu vou tirar agora, e o que foi feito aqui no Sinai eu vou repetir, só que agora não vai sair mais do Sinai, vai sair de Sião. Está lá no livro do profeta Isaías. Lei vai vir de Sião. E olha lá, novamente foram vistas línguas repartidas como que de fogo. O que parece? O que parece uma chama? Quando se acende uma vela, ou quando você aumenta o fogo, assim, ele fica aquela labareda. O que parece aquela labareda? Parece uma língua. Então eles viram aquela labareda, era uma tocha. A mesma labareda que os rabinos dizem que desceu sobre o Sinai e falou com as 70 nações que estavam lá. E era uma voz dividida em 7, falou com os 70 e todos ali entenderam a voz. Esse aqui é o detalhe. E aí eles disseram a Moisés: o que ele fala é tão terrível, fala você com ele, depois nos diga, porque nós não conseguimos subir, não conseguimos ouvir isso. Aleluia. E agora está aqui, a Bíblia diz: estava habitando em Jerusalém varões religiosos de todas as nações debaixo da terra. Olha aí de novo, as 70 nações. Deus está repetindo com uma diferença. Prepare para dar uma glória a Deus aí. E a Bíblia diz que a multidão se ajuntou e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Mas não eram todas as nações. Mas cada um ouvia a voz, não o trovão. Pastor, mas era muita gente, mas então não era só um idioma, era vários idiomas. Mas é aí que está o mistério. A voz de Deus se divide em 70 vozes e todo mundo ouve a voz de Deus. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Aleluia. Mas 2 coisas acontecem aqui que Deus muda. Deus entendeu, Ele diz: eu não vou fazer do mesmo jeito, eu vou fazer diferente. Primeiro Deus diz assim: lá eu escrevi na pedra, agora eu vou escrever dentro do coração deles. Aleluia. Lá, quando houve a manifestação de Deus, as pessoas se afastaram, ficaram com medo. Hoje, aonde está a manifestação de Deus, as pessoas são atraídas pelo Espírito Santo. Aleluia. Meu irmão, celebre nessa noite, diante do sumo sacerdote, porque você está aqui hoje para agradecer por tudo que Ele tem te dado, por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele tem te abençoado. Se apresente nessa noite diante do sumo sacerdote para dizer: eu estava no mundo, estava perdido, estava abandonado, estava esquecido, estava desacreditado por todos, mas o Senhor me encontrou e me arrancou daquele Egito e me trouxe para essa terra como forte. Eu estou abençoado aqui. Pare para pensar um pouco na história de Ruth. Ao invés de querer largar a mão de tudo, desistir da igreja, abandonar tudo e ir para o mundo, e ir para as terras de Moabe, pare para pensar um pouquinho, Elimeleque, porque você carrega um testemunho. O testemunho de Elimeleque estava no nome dele, o nome Elimeleque, meu Deus é rei. Aonde ele ia, era isso que ele simbolizava, um rei de Israel, que era o eterno. E o nome que você carrega de cristão, de crente, de evangélico, é um testemunho aonde você vai.
E esse testemunho não pode morrer. Então, antes de querer sair, antes de querer parar, antes de querer desistir, vá falar com o Deus Todo-Poderoso. Pergunte para Ele por que está faltando pão na casa do pão. Pergunte para Ele por que está faltando alegria no teu coração, que você deveria ser a pessoa mais alegre do mundo. Pergunte por que está faltando entusiasmo na tua vida para servir a Deus, porque você, se tem alguém que devia estar entusiasmado, é você. E não jogue a culpa dos teus desatinos em Deus, porque depois que você peregrinar e as coisas não derem certo, não adianta você voltar e dizer: me chame de Mara, porque Deus amargou minha vida, Deus pesou a mão em mim, Deus me abandonou, Deus me deixou a própria sorte. Não! Enquanto você está em Belém, você está debaixo das promessas de Deus. O dia que você sair das fronteiras do eterno, você está pela tua conta e risco. Lembra de Adão e Eva, enquanto eles estavam ali no jardim que Deus plantou ali no Éden, no jardim do Éden, enquanto eles estavam ali, eles estavam debaixo das promessas de Deus, estavam guardados, estavam protegidos, Deus provia tudo que eles precisavam. O dia que eles resolveram peregrinar, eles foram lançados para fora. E aí tudo que aconteceu, o suor, a maldição, foi culpa de Deus? Não, Deus não teve absolutamente nada com isso. Meu irmão, nessa noite, a palavra de Deus está semeada nos nossos corações. E Deus nos convida para nos aproximarmos, para termos mais intimidade com Ele, para nos achegarmos mais a Ele. Fique de pé, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Que oferta você trouxe hoje, hein? Olhe para uma pessoa ou duas aí do seu lado, assim, sem constranger ele, com muito carinho, assim, pergunta para ele: que oferta você trouxe para apresentar hoje? Fala para ele: trouxe glória a Deus? Trouxe glória a Deus? Ele trouxe o aleluia, trouxe a língua estranha para apresentar para o sumo sacerdote. Pergunta para ele: já apresentou? Né? Mas se não apresentou, aproveita agora, deixa aí, vai, levanta a tua mão e apresenta para Deus agora aí, fala glória a Deus, aleluia, bendiz o nome do Senhor, glorifica, enaltece, magnifica Ele, porque você trouxe a oferta para Ele. Fala aí para Ele, já fez a oração, já agradeceu, já confessou que você estava no Egito, já confessou que você estava lá escravizado, mas bendito seja o nome do Eterno que te tirou de lá e que te colocou aqui, que te plantou nessa boa terra, que tem te abençoado aqui. Se você está de pé por causa dele, você está com saúde por causa dele, você não está padecendo necessidade por causa dele, você está feliz por causa dele, você está sendo liberto por causa dele, você não está enfrentando luta por causa dele, você está tendo portas abertas por causa dele, ele está dando vitória sobre os inimigos, a sua vitória tem sido por causa dele, ele tem feito um milagre na sua vida, o milagre tem sido por causa dele. O cuidado na sua vida, quem tem cuidado de você é Ele. Você tem dado glória para Ele nessa noite. Cadê a tua oferta? Feche os teus olhos. Vou fazer uma oração com você que eu vou retornar ao pastor. Querido Deus, nós te agradecemos nessa noite pela tua santa e bendita palavra que nos foi dada, Senhor, que nos foi enviada por meio de Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, a própria palavra revelada, Senhor. Te agradecemos também, Senhor Deus, porque o Senhor não desistiu. Não obstante, Senhor, o homem ter desprezado a tua lei, não ter atentado para a tua lei, mas o Senhor enviou a lei, enviou, Senhor, a palavra não do Sinai, mas de Sião. E essa palavra saiu, Senhor Deus, de Jerusalém. No dia do Pentecostes, teu Espírito desceu sobre aqueles homens e todos eles foram cheios e saíram, Senhor Deus, pregando esta palavra e finalmente cumpriram o seu plano primário que já estava desde o Sinai, Senhor Deus, reservado para o homem, para que todos
pudessem se salvar, crendo nas suas promessas, crendo no teu Filho como Senhor e Salvador. Assim, Deus eterno, eu peço que o Senhor abençoe cada família. Dê uma semana de vitória, dê uma semana de conquistas, dê uma semana de milagre, de portas abertas, Senhor. Deus Todo-Poderoso, abra grandes portas para pessoas que estão enfrentando grandes dificuldades. Escute o que eu vou profetizar sobre a sua vida nessa noite. Levanta a mão para o alto assim, olha. Você sabe que a grande dificuldade dos navegadores no passado foi que eles não conseguiam navegar os mares por causa do vento. Até que eles desenvolveram um sistema de vela com o qual eles conseguiam projetar o vento a favor, manejando aquelas velas. E o vento, que antes era obstáculo e impedia eles de navegar, começou a servir de força propulsora e começou então a impulsionar os barcos, e eles atravessaram os mares usando o mesmo vento que antes os impedia de ir mais longe. Pois o Senhor te diz que nessa noite o vento está mudando de direção na sua vida. O Senhor te diz nessa noite, para você que crê, que o mesmo vento que soprou contra estava impedindo você de ir para frente, Deus está dando ordem, e Ele vai usar essa força que era contrária, essa força que era para te parar, para te impedir, para fazer você atravessar o mar, para fazer você chegar mais longe, e você vai navegar por onde você nunca imaginou que iria navegar, e vai chegar em terras longínquas para conquistar. Quem recebe esta palavra, apresenta a tua oferta de primícia para Ele, dizendo: glória a Deus, bendito seja o teu nome, adore exaltando, exalte adorando, fique bendizendo, bendiga glorificando, magnifique enaltecendo, enalteça magnificando aquele que é digno de toda a honra, glória e adoração. Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Se você dá glória a Deus, tem vitória. Se você dá glória a Deus, tem vitória. Se você fala aleluia hoje, Deus tem milagre para você. Se você manda glória para o alto, Deus responde para você, mandando glória sobre a tua vida, fogo sobre a tua vida, como tocha de fogo. A palavra, a voz de Deus está falando contigo nesta noite, dizendo como disse: filho meu, eu tenho prazer em você, tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E quando você for para o deserto e o diabo te tentar dizendo: quem é você? Você vai dizer: eu sou filho de Deus, porque eu ouvi a voz do Eterno que falou comigo dizendo: tu és meu filho amado, tu és meu filho amado, tu és minha filha amada. Receba! Chega lá pra cantar, baixai! Deixa Deus renovar, deixa Deus renovar. Derrama, 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 derrama. Derrama, Senhor, sobre as crianças, sobre os jovens dessa igreja. Receba, receba. Vai dando glória, apresenta a tua oferta aí. Apresenta a tua oferta aí. Quem tem oferta aí, apresenta. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Se você tem os dois, diga glória a Deus, aleluia. Ora, bacana, baixar, baixar. Recebe sobre a tua vida o espírito de vida. Recebe hoje sobre a tua vida o espírito de ousadia. Recebe hoje sobre a tua vida uma unção especial. Recebe hoje sobre a tua vida uma unção de graça, de misericórdia de Deus, para tomar posse daquilo que está diante de
Pode sentar um momentinho. Nós não podemos encerrar essa festa. Ave